Olá, queridos, a paz do Senhor seja com todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tássio Brandão. Lembrando sempre, eu sou apenas um publicano pecador que precisa tanto de Deus como qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo. Peço que você deixe seu like, seu comentário com a sua sugestão, com a sua opinião e também que você compartilhe essa mensagem com outra pessoa, com outras pessoas, através aí das suas redes sociais, para que essas pessoas também possam ter a oportunidade de aprender um pouco mais da palavra de Deus. Então vamos ao vídeo. A palavra que eu vou ler hoje está lá em Josué, capítulo de número 1, versículos de número 8 e 9. O versículo 9 é um versículo que ultimamente as pessoas têm usado bastante, para colocar ali nas suas redes sociais. E ele diz assim, versículo 9: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E esse é um versículo muito interessante, de verdade, porque ele fala a respeito da fidelidade de Deus. Ele fala que Deus não está conosco, é que Ele é conosco. Tem uma grande diferença, porque estar é temporal, mas ser é essencial. A diferença de estar e de ser é muito grande, principalmente quando se trata de fidelidade. A fidelidade de Deus não depende do humor de Deus. A fidelidade de Deus não depende das circunstâncias que envolvam a Deus. Mas é sempre bom lembrar que Deus, Ele é um Deus que não anda segundo o curso desse mundo. Existem regras, existem leis que Ele mesmo especificou na sua palavra. E mesmo para cumprir com a sua palavra, Ele precisa seguir as regras, Ele precisa seguir os mandamentos que Ele mesmo ordenou. Existe um princípio que Deus, Ele anda, Ele se movimenta. Por isso que é interessante que nós busquemos entender quais são esses princípios, quais são as suas regras, o que a palavra de Deus especifica como Deus ele gosta de se manifestar. E o interessante é que ele, na sua palavra, deixa isso bem claro, mesmo nesse versículo, nesse capítulo de Josué, que muitas pessoas usam para dizer uma palavra de encorajamento, é um versículo muito instrutivo, um versículo muito reflexivo e também motivacional. Fala sobre se esforçar, que a palavra de Deus diz também que o reino de Deus é tomado à força, ou seja, por esforços. Eu preciso me esforçar, eu preciso me manter firme na minha convicção, na minha fé, e ter ali uma constância. Ele também fala sobre bom ânimo, ou seja, não ser aquela pessoa que uma hora está na fé, outra hora está mais cético, uma hora está mais infiel, outra hora é fiel, outra hora é infiel, Ou seja, Deus não gosta de pessoas com duplo ânimo, que tenham um ânimo que é variável, que regem a sua vida baseado na sua animosidade. Deus quer que nós sejamos fiéis, firmes e constantes e abundantes na sua obra. O que isso quer dizer? Que eu preciso caminhar com Deus, da maneira como Ele é comigo. Ou seja, as circunstâncias não podem alterar o meu relacionamento para com Ele e nem a direção que eu traço para a minha vida, em todas as áreas. Eu não posso mudar os meus princípios conforme o meu ânimo. Eu não posso mudar a essência do meu ser por causa de circunstância, por causa de outras pessoas que vão servir como empecilho, que vão ser obstáculos na minha vida, inclusive pessoas que deveriam ser referências e que são causas de decepções para a gente, para nós, líderes religiosos, amigos, irmãos, parentes, familiares, mas nada disso pode interferir no seu relacionamento com Deus. É a mesma coisa que você querer ter um relacionamento com Deus baseado no seu relacionamento com o seu cônjuge, que uma hora você está de bem, outra hora você está de mal, E Deus, Ele não quer isso. Deus quer constância, fidelidade acima de qualquer coisa. E Ele deixa isso bem claro no versículo de 8 de Josué, capítulo 1, que é o versículo anterior ao que eu li. Vai dizer assim, não se aparte da tua boca o livro
desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Não tem como você ter um relacionamento com Deus ou querer ter uma vida baseada no princípio de Deus sem você ter um relacionamento íntimo e profundo com a sua palavra. Hoje em dia as pessoas buscam, reuniões avivadas, pessoas buscam reuniões onde tem manifestação de poder de Deus, como revelações, como curas, como milagres. Isso tudo Deus tem para as nossas vidas. Mas a maior revelação que Deus tem para a sua vida, Ele te dará na intimidade. Quando você abre a porta do seu quarto, você medita na palavra, você está ali quietinho com Deus, com o seu momento com Deus, buscando conhecimento da palavra, buscando intimidade. E principalmente, quando nós abrimos a nossa Bíblia para ler, não é nós falando com Deus, é Deus falando conosco. E a gente tem um mau costume de querer só falar com Deus. A gente passa, às vezes, horas falando. É isso, é aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Aquela pessoa me entristeceu, aquela pessoa não me dá oportunidade, os meus filhos estão dando problema. A gente só fala e esquece de ouvir o que Deus está falando. E é por isso que pessoas ficam buscando, lugares de manifestação, porque ela acredita que num lugar onde Deus se manifesta, é que Deus vai falar com ela, que é justamente o contrário. Porque quando eu me disponho a ouvir a voz de Deus, aí, meu amigo, minha amiga, Ele vai falar com você. Seja onde você estiver, aonde você pisar a planta dos teus pés, Deus vai estar falando com você. Aliás, Deus já está falando com você. É que você está tão acostumado a ouvir Deus falar através de uma outra pessoa, que você esquece que o princípio de Deus é falar diretamente com você. Foi assim desde o princípio. Você vai lembrar que Deus, ao final do dia, vinha falar frente a frente com Adão. E quem perdeu isso foi o próprio homem, ao decidir pelo caminho mau, pelo caminho do pecado. E ele começou novamente a falar com os seus profetas, principalmente com Moisés, que ele falava ali, como fala com qualquer pessoa, frente a frente, e estabeleceu-se um princípio. Mas para isso é preciso ter intimidade, é preciso ter sacrifício, é preciso ter disponibilidade. Será que você tem parado para ouvir Deus falar? Será que você tem dado ouvidos para Deus? Ou você simplesmente espera que alguém fale para você o que Deus está falando, o que Deus quer falar? Por isso muitas pessoas que falam, eu vou no monte porque eu preciso que Deus fale comigo, eu preciso que Deus use alguém para falar comigo. Quando Deus está querendo falar com você diretamente, você está dando, colocando, melhor dizendo, empecilhos, colocando barreiras que Ele mesmo quebrou, que Jesus mesmo quebrou, quando Ele rompeu com a sua morte o véu que nos separava do Santo dos Santos. Então Deus, Ele quer que você se aproxime. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha em mente que Ele é sim galardoador. E quando nós falamos de galardoador, ou seja, aquele que dá galardão, não pense só como uma recompensa material, financeira. Quando você busca ter intimidade, Ele te dá intimidade. Quando você busca, revelação da palavra de Deus, Ele te dá a revelação. A palavra fala, já tem vários vídeos aqui falando sobre o temor do Senhor. Aquele que busca o temor do Senhor, ele vai ouvir os seus segredos. O que mais Deus quer fazer na tua vida é revelar os seus segredos para você. Tem segredos escondidos em Deus que Ele só vai revelar para você. Tem segredos que Deus quer compartilhar unicamente com você. Porque é através de você que Ele vai alcançar outras vidas também. Você entende isso? Porque, entenda bem, nós temos hoje no mundo 8 bilhões de pessoas. Quantos são os profetas? Será que eles dão conta de falar para todo mundo sobre o reino de Deus, sobre a vinda de Jesus Cristo, sobre a volta de Jesus Cristo? Então Ele conta com você. Ele conta com a sua vida, com a sua disponibilidade. Talvez não para ganhar multidões, não para ser um pastor de multidões,
Mas se você for o pastor da sua casa, ele vai ajudar muito o reino de Deus. Se você for o pastor da sua esposa, vai ajudar muito o reino de Deus. Se você for o pastor dos seus filhos, vai ajudar muito. Se você for o pastor da sua empresa, ou se você for um evangelista, se você trabalha com serviços, e você puder deixar um bom serviço, e quando a pessoa falar assim, olha, poxa, nunca vi um profissional tão exemplar, aí você vai falar o que Deus fez na tua vida, para que você fosse um profissional exemplar. E isso na sua empresa, no seu trabalho, né, se você trabalha com CLT também, no serviço público, aonde Deus te mandar, foi exatamente o que está escrito aqui, ó. E tendo cuidado de fazer conforme tudo quando ele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Ou seja, ele está dizendo que ele vai ser contigo, mesmo nos lugares que você nem pediu para que ele entrasse. No seu trabalho, na sua vida financeira, né? Você pode estar até desempregado, que Deus ele vai cuidar de você. Deus vai levantar pessoas para cuidar de você quando você se preocupa em ter relacionamento com Deus. Quando você se preocupa em ter intimidade com Deus. Porque essa é a palavra de Deus. Esse é o princípio de Deus. Ele não pode fugir disso. Olha o que vai dizer, versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo. Ele não está dizendo que vai ser, ele não está dizendo que será, ele está dizendo que ele é. O que você precisa é entrar no lugar onde você vai ter esse relacionamento. Aí, ele vai ser contigo, por onde quer que você andares, porque ele já é com você. Você entende isso? Então, que essa palavra produza no teu coração esse novo despertar na sua vida. Que nesse ano de 2023, você crie mecanismos para ter momentos com Deus, devocionais. Hoje nós temos, né, aplicativos com devocionais. Durante um tempo eu também aqui no canal criei, né, fazendo vídeo às 5 da manhã para que as pessoas pudessem ter um devocional. Mas você também pode criar esses mecanismos. Tem vários aplicativos aí na internet com devocionais. Você pode pregar uma pregação, você pode simplesmente abrir a sua Bíblia e meditar nela, para que você tenha cuidado de fazer com tudo que está escrito nesse manual que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, até o próximo vídeo e viva o Senhor Jesus.